Poder andar, poder correr, ver todo dia o sol nascer. Eu quero ver, eu quero ser desse mundo. Você soube que o filme da Ariel terá uma protagonista preta? Então, Ana, eu soube sim. Fiquei muito feliz com a notícia, porque a gente sabe que animação, desenho infantil chega muito forte para as crianças, né? E há uma hegemonia, uma predominância de princesas brancas. Então, toda princesa negra é sempre bem-vinda, toda personagem negra é sempre bem-vinda para quebrar essa hegemonia, né? Agora, de fato, houve muita gente que ficou insatisfeita de ver a representação da sereia, da princesa Ariel como uma menina negra, porque a gente precisa lembrar que o nosso imaginário foi todo colonizado com imagens de pessoas brancas representando a intelectualidade, a beleza, a riqueza, a prosperidade, a confiança, a credibilidade, e todos nós fomos colonizados com imagens de pessoas negras sendo associadas a coisas negativas. Tem uma autora que eu gosto muito, estadunidense, a Patricia Hill Collins, que ela usa o termo imagens de controle. Essas imagens de controle, ao longo da história do Brasil, por exemplo, elas sempre associaram pessoas negras a sofrimento, escravização, subalternidade, perigo, ausência de intelectualidade. E, em função disso, né, o racismo é uma característica estrutural no mundo. Quando as pessoas veem uma princesa negra, causa esse estranhamento, mas a gente deve fazer a defesa de que haja cada vez mais personagens negros, indígenas, para quebrar a hegemonia branca. É muito importante termos representatividade e discutir essa temática, né? Exatamente, Ana, é super importante para as crianças, né? A gente começa a constituir a nossa identidade ainda na infância, se nutrindo e se alimentando dessas informações. As pessoas até costumam dizer, né? Ninguém nasce racista. De fato, ninguém nasce racista, mas quando você nasce num mundo forjado a partir da lógica do racismo estrutural, você vai ser banhado, nutrido, alimentado por imagens racistas. Imagens racistas são todas aquelas que, como eu disse, colocam pessoas negras numa posição subalterna e pessoas negras numa posição de superioridade. Então, já na infância, as crianças já começam a ter contato com isso. Já na infância, a gente precisa começar a romper com essa hegemonia. Ok. Vocês, nossos ouvintes, já perceberam que o tema de hoje tem tudo a ver com o mês que estamos, certo? Novembro é o mês da consciência negra. Mas antes de continuarmos o papo, vamos nos apresentar. Olá, meu nome é Ana Victoria, tenho 15 anos, moro em Vitória, Espírito Santo, e sou do Arthur da Costa e Silva. Eu sou negra, tenho cabelo cacheado crespo, meu cabelo bate no ombro. Olá, eu sou Gina Vieira Ponte, eu sou uma mulher negra de cabelo crespo, black, cortado assim curtinho, tenho 50 anos e atuei como professora de educação básica por 30 anos. Hoje eu sou professora aposentada desde o dia 19 de janeiro e hoje eu atuo como consultora e palestrante em educação. E assim está começando mais um episódio do Um Dia Pode. Um dia. Um dia pode! Para voltarmos para o papo, e já que estamos falando com estudantes, conta com a gente. Como foi a sua infância e adolescência sendo estudante preta? Então, Ana, eu preciso, como eu disse, né, lembrar que eu sou uma mulher de 50 anos. E isso significa que eu vivi a minha infância e a minha adolescência num período muito duro, porque sequer havia a Lei 10.639 que determinava o ensino da cultura africana e afro-brasileira na escola. A gente sabe que a escola ela é racista desde o seu currículo, né? No sentido de que ela privilegia as narrativas, o ponto de vista da história das pessoas brancas. E eu sofri muito racismo na escola, por parte de colegas, por parte de estudantes. Isso impactou muito a minha identidade, a minha autopercepção. Hoje eu consigo compreender o que acontecia.
Mas na época eu não tinha repertório, a escola não me dava repertório, pelo contrário, né? A escola era permissiva, cúmplice desse racismo, e isso torna tudo pior, porque você sofre uma série de violências que você não consegue nomear, elaborar, se defender, e você passa a acreditar que tem alguma coisa muito errada com você. Eu costumo dizer que o racismo na escola ele opera de maneira muito perversa, porque ele começa no currículo, ele passa pelos materiais didáticos, ele envolve as práticas pedagógicas e ele reforça nos estudantes negros a ideia de que eles são inferiores. E faz com que esses estudantes sofram o tempo todo, associando a sua história, a sua imagem, a ideia de um povo subalternizado que tem a sua história contada a partir da escravização, e isso de fato marca a vida da gente para sempre, né? Então, a minha infância e a minha adolescência na escola, infelizmente, como é no caso da maioria das crianças negras, foi muito marcada pela presença de um racismo muito violento. Aproveitando que você citou a importância da consciência racial, Gina, quando você se descobriu negra? Excelente pergunta. Primeiro, eu não me recordo de nenhum momento da minha vida em que eu não tenha sido racializada. As pessoas sempre se reportavam a cor da minha pele, a textura do meu cabelo, para me desqualificar. Eu preciso, inclusive, lembrar que eu nasci numa família interracial. Minha mãe negra retinta, meu pai branco de pele clara, nós éramos 6 filhos e eu sempre fui a que tive o cabelo mais crespo e a pele mais escura. Então, os meus irmãos sofriam racismo na escola e a tendência era eles reproduzirem esse racismo em casa. Eu sentia racismo de parentes próximos, né, brancos. Então, quando você nasce numa família interracial, a vivência do racismo começa muito cedo. Eu senti esse racismo na rua, na comunidade, na escola. Então, não me deram a chance de não me perceber negra. Agora, de fato, eu preciso dizer que se perceber negra a partir de um lugar diferente daquele que os outros me colocavam, ao tentar me desqualificar, ao tentar me definir a partir desse lugar da subalternidade, da inferioridade, isso de fato é algo mais recente na minha vida. Se compreender negra fora dos estereótipos é um processo. E é um processo que é para a vida inteira. É o que a grandiosa Patrícia Hill Collins chama de o poder da autodefinição. Esse poder da autodefinição eu comecei a conhecer e a entender com mais clareza quando em 2014 eu desenvolvi o projeto Mulheres Inspiradoras e propus que os meus alunos conhecessem a obra da Cristiane Sobral, uma escritora de quem eu gosto muito. E eu me lembro de que a primeira vez que eu li o poema dela, Retina Negra, eu fiquei arrepiada da cabeça aos pés. Ela dizia algo assim: sou preta fujona, recuso diariamente o espelho que tenta me massacrar por dentro, que tenta me desconstruir com suas mentiras brancas. Sou preta fujona, preparada para enfrentar o sistema. Empino meu black sem problema, invado a cena. Foi a primeira vez, eu tinha 42 anos de idade, Ana, e foi a primeira vez que eu vi a representação de uma mulher negra afrontosa e não subalternizada. Lendo a obra da Cristiane Sobral, foi a primeira vez que eu vi o meu cabelo ser comparado a árvores frondosas, a coroa de uma rainha que já nasce coroada. Então, me entender como uma mulher negra, a partir desse lugar da autodefinição e da recusa aos estereótipos, tem um pouco mais de 8 anos. É algo muito recente, né? Que eu passei a tomar um pouco mais de consciência do que é habitar um corpo negro e resistir todos os dias à tentativa do outro nos definir desse lugar da limitação. Gina, aproveitando que você falou dessa palavra, o que significa subalternizada? Ótima pergunta, Ana. A gente está aqui dialogando com estudantes, né? Adoro estudante que pergunta, hein, gente? Estudante que pergunta é estudante que aprende. Aula boa tem que ter pergunta. Subalternizada significa alguém que está numa posição subalterna, inferior, serviçal. E o racismo, ele se dá exatamente a partir dessa lógica em que pessoas brancas acreditam que pessoas negras, indígenas, asiáticas não são pessoas, não são humanos. São seres inferiores que nasceram para estar a serviço dos brancos, para ocuparem posições subalternas. Isso está muito forte no imaginário do brasileiro, porque
como eu mencionei, as imagens de controle que aparecem na nossa cultura sempre reforçam esse lugar de pessoas negras subalternizadas. Então, vou dar um exemplo, Ana, que pode ser bem didático para quem está ouvindo a gente entender. Se a gente for olhar para a teledramaturgia brasileira, as novelas brasileiras, até muito recentemente, era comum mulheres negras aparecerem sempre a partir desse lugar. A empregada doméstica, a babá. Sempre a partir do lugar da serviçal, num lugar inferior. Nunca jamais numa posição de destaque, como uma mulher inteligente, uma mulher rica, uma mulher que tem uma grande carreira. Sempre numa posição inferior. O mesmo vale para os homens. Homens negros são representados na teledramaturgia, no cinema, como perigosos, malandros, agressivos, violentos, pouco confiáveis. Então, subalternizada é uma pessoa que está numa condição inferior. Ela está numa condição de ser, nessa perspectiva racista, considerada menos humana. Pelo papo que estamos tendo, já deu para perceber o quanto a educação antirracista é fundamental nas escolas, né? É isso, Ana. Você foi no ponto. Se a gente tem, como eu falei, um racismo estrutural, e aí eu vou aproveitar e explicar o que é racismo estrutural, né? Racismo estrutural é uma categoria elaborada por um cara muito inteligente chamado Silvio Almeida, e ele nos lembra que toda a organização social, política e econômica do nosso país foi feita a partir do racismo estrutural, a partir de leis, por exemplo, que tornaram a vida de pessoas negras muito difícil porque retirou de pessoas negras direitos elementares. Então, vou dar um exemplo que eu considero bem didático, né? Depois do fim da escravização de pessoas negras, quando houve o decreto da abolição da escravatura, o Brasil foi criando uma série de leis para dificultar o acesso de pessoas negras à liberdade, a uma vida plena. Então, a gente já teve no Brasil leis que proibiram pessoas negras de terem acesso à terra para plantar, de terem acesso a emprego remunerado, de terem acesso à educação. Então, se a gente tem um país formado a partir de um racismo que está presente em todas as estruturas sociais, inclusive no nosso imaginário coletivo, o espaço mais importante para desconstruir esse racismo, para contestar esse racismo, é a escola, porque a escola é esse espaço democrático que todos acessam com o objetivo de obter conhecimento, de mudar a mentalidade, de transformar a cultura, e a gente precisa do compromisso com uma educação antirracista, porque, como eu disse, a escola é racista. Ela reproduz, ela repete, ela reforça o racismo. Educação antirracista é uma questão central e fundamental se a gente quiser mudar a educação e promover a educação de qualidade. Aliás, a educação antirracista é central para aqueles que desejam efetivamente mudar o país. Não dá para discutir mudança no país, promoção de justiça social, sem dar centralidade à questão racial. Que privilégio em ser a primeira pessoa a ouvir esse episódio. Eu tô aqui encantada com tanta informação que precisa chegar aos ouvidos dos nossos estudantes. A educação antirracista deve ser presente nas escolas. O papo está incrível. Conseguimos entender o quanto precisamos falar desse tema nas escolas e não só em novembro, mas em todos os meses. Na verdade, todos os dias, lutando para que a população preta tenha representatividade em todos os espaços e que possamos mostrar mais Ariéis pretas aparecendo, rompendo com as limitações que o racismo impõe. No próximo episódio, continuamos a falar com a Gina, mas agora o papo vai ser para os professores. Então, já manda esse episódio para o seu professor e avisa que daqui a 15 dias a Gina vai lançar a braba para eles, hein? É isso mesmo. É isso mesmo, Ana. Daqui a 15 dias o meu papo é com professoras, professores pelo Brasil, aqui no podcast Um Dia Pode. E eu quero aqui fazer as minhas considerações finais e falar para os estudantes que estão nos ouvindo que vocês precisam reivindicar a aplicação da Lei 10.649 e 11.645 nas escolas de vocês. Qualquer escola do Brasil que não cumpre essas leis que tornam obrigatório o ensino da cultura africana, afro-brasileira, indígena, em todas as escolas públicas e particulares, se a sua escola não está cumprindo isso, reivindique, denuncie, exija, porque é seu direito de estudante negro e de estudante branco conhecer
a história do Brasil por completo. Não dá para contar a história do Brasil sem contar a história do povo negro. Como diz um grande intelectual negro, existe uma história do povo negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o povo negro. Um spoiler, a Gina vai falar mais sobre essas leis no próximo episódio, viu? É isso. Galera, eu espero vocês no próximo episódio. Eu quero aproveitar para agradecer. Foi um prazer imenso, Ana, fazer esse bate-papo com você. Eu espero que muitos estudantes pelo Brasil inteiro ouçam esse podcast, recomendem esse podcast e eu espero professores e professoras no próximo episódio. Muito obrigada, gente. Grande abraço. Muito obrigada por me convidarem a fazer parte desse episódio. Eu gostei muito do bate-papo, foi muita informação legal e com certeza a gente vai colocar isso em ação. Eu quero agradecer a Gina por estar aqui e muito obrigado, galera. E não se esqueça de enviar aos professores, hein? Um dia. 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 Um dia pode.